Lorival Santana já comigo. Lorival, o presidente fala que quer o povo da Venezuela feliz, vivendo com paz e tranquilidade. A gente já sabe que essa não é a realidade da Venezuela há muitos anos. Esse afastamento agora de Lula, que ainda não é uma posição contundente contra o regime de Maduro, mas ele tem consistência? Num outro trecho da entrevista, ele disse que ele não pode interferir nas decisões do Supremo Tribunal da Venezuela. E aí o Diosdado Cabello, que é o ministro da Justiça e do Interior da Venezuela, e é o homem forte, na verdade, do país, ele festejou e elogiou essa consideração do presidente Lula, porque dá a impressão de que, na medida em que o Supremo Tribunal de Justiça considerou que o Nicolás Maduro venceu essa eleição fraudulenta, então o presidente Lula indiretamente está aceitando esse resultado. Veja, ao longo de mais de 2 décadas, o presidente Lula apoiou o regime bolivariano, pediu voto para Hugo Chávez, deu dinheiro do BNDES, disse que aquilo era uma grande democracia, recebeu Nicolás Maduro com pompas e honras. Ao longo dos últimos 20 anos, já vou te complementar aqui, sendo que essa recepção com honras de Estado foi em maio do ano passado, quer dizer, não é que é uma coisa de muitos anos atrás. Né? E ele tinha preparado o ambiente para aceitar essa fraude, que não é a primeira. Ao longo da história são muitas fraudes já que ele sempre aceitou. Não aceitou dessa vez porque a oposição venezuelana se organizou muito bem para demonstrar que as atas provavam que a oposição tinha vencido. E a imprensa brasileira, incluindo nós, modéstia à parte, colocamos isso de forma bastante clara também. O presidente Lula sentiu que dessa vez não dava para ser tão complacente com o regime bolivariano, porque acabaria prejudicando ele, o presidente Lula. Bom, então não se trata de interferir nos assuntos do outro país. Não, é simplesmente aceitar o que a maioria daquele país decidiu. Claramente, é fácil constatar isso pelas atas que estão públicas, que a grande maioria dos venezuelanos, apesar de toda a chicana, de todas as arbitrariedades, do uso brutal do Estado em favor do regime, a oposição venceu, foi uma escolha do povo. Então, quando um país não reconhece uma eleição fraudulenta do outro país, ele não está interferindo nos assuntos do outro país. Ele está apenas dizendo que aquele regime não é legítimo. E não se trata de não fazer comércio, negócio com aquele país. Pode fazer, mas não precisa embarcar numa fraude. Então, não se trata aqui de dizer, é o Supremo Tribunal. Não, é o Conselho Nacional Eleitoral que não recebeu as atas, não aceitou as atas que provam a vitória da oposição. Tanto assim que muitos países democráticos, na Europa, nos Estados Unidos, do Partido Democrata de Joe Biden, não aceitaram essa fraude. O Chile, né, e tantos outros países. Então, o presidente Lula poderia fazer isso se não fosse o problema que ele tem de, ao longo de 2 décadas, ter a sua história associada à história do regime chavista.